Quantas empresas usas todos os dias, mas nunca, em momento algum, pensaste nelas como um investimento? Estão no teu telemóvel, estão no teu trabalho, estão nas compras que tu fazes, nos pagamentos, nos e-mails, nos serviços que usas, na forma como o mundo funciona hoje. Estão literalmente em todo o lado. E mesmo assim, quando a maior parte das pessoas pensa em investir, o foco vai sempre para as mesmas coisas. As empresas que estão na moda, as que aparecem em notícias, as que prometem revolucionar tudo e todos, as que estão a subir rápido e dão aquela sensação de se eu não entrar agora, vou perder o comboio. Só que o mais curioso é que muitas vezes as melhores empresas para investir no longo prazo são exatamente as que não gritam sequer por atenção, porque não precisam. E eu digo isto com toda a tranquilidade porque foi uma das coisas que mais me bateu quando comecei a analisar empresas mesmo a sério. No início eu era como toda a gente, eu queria coisas excitantes, queria um crescimento absurdo, queria histórias bonitas, queria aquela empresa que ia ser a próxima grande coisa. Só que depois começas a reparar num padrão que é muito difícil de ignorar quando tu já viste muitas empresas por dentro. As empresas que fazem mesmo dinheiro de forma consistente durante muitos anos normalmente são, adivinhem, aborrecidas. E eu sei que isto pode soar estranho, mas na bolsa aborrecido é muitas vezes um elogio. Aborrecido significa previsível, significa consistência, significa que o negócio não está dependente de uma simples moda, nem de um influencer, nem de uma tendência que amanhã pode mudar tudo. E ao contrário do que muita gente pensa, isto não é falta de ambição, é só apenas execução normal que tu deverias ter no teu próprio portfólio de investimentos. Aliás, há uma expressão que eu gosto muito de usar e que resume bem esta ideia. As melhores empresas não precisam de prometer, elas entregam. E entregam tão bem durante tanto tempo que tu quase dás por garantido que elas vão estar sempre lá. Tu nem pensas nelas sequer. É tipo aquela infraestrutura invisível do teu dia-a-dia. Tu não acordas a pensar, hoje vou usar isto, mas usas na mesma. E usas tanto que de repente desaparece. Tu percebias logo o quão essencial aquilo era. E é exatamente aí que está a oportunidade, porque a maior parte das pessoas só investe quando há atenção. Mas os melhores investimentos, muitas vezes, estão onde há pouca atenção e muita qualidade à mistura. Agora, para não ficar só na filosofia da coisa, deixa-me explicar-te o que é que eu quero dizer com empresas em toda a parte. Pensa em pagamentos. Tu pagas com cartão, pagas com contactless, pagas online, pagas no telemóvel, pagas em subscrições, pagas em literalmente todo lado. E por trás disso existem empresas que não são a loja, não são o produto, nem sequer são a marca que tu tens na mão. São a rede, a infraestrutura, o sistema que faz isto funcionar. E a beleza disto é que estas empresas muitas vezes não precisam de convencer ninguém. Já sabem que empresas é que eu estou a falar. Mastercard e Visa. Eu tenho Mastercard, por exemplo, no meu portfólio. Elas já estão integradas na nossa vida, no nosso cotidiano. Elas já são o padrão. E quando uma empresa é o padrão, o jogo muda completamente, porque não estás só a competir por preço. Tu estás a competir com o hábito, com a confiança, com a integração e com custos de mudança. Isso leva-me a uma das primeiras coisas que eu comecei a valorizar quando passei a olhar para empresas com uma mentalidade mais de, diria, sócio, do que de trader. Empresas com custos de mudança altos. Porque se tu és uma empresa e o teu cliente consegue trocar-te em 5 minutos, sem dor, sem custos e sem stress, isso é um negócio frágil, não é um negócio como vantagem competitiva. Agora, se tu és uma empresa que está tão integrada na operação do teu cliente que mudar dá trabalho, custa dinheiro, implica risco, implica formação, implica migração de sistemas, então tu tens uma vantagem competitiva real. Mesmo que ninguém fale disso no Instagram da vida. E estas vantagens competitivas, quando elas são reais, elas aparecem nos números, não aparecem nas narrativas dos resultados trimestrais, não aparecem dos CEOs, dos CFOs ir para as notícias daqui e daquele outro, como, pronto, enfim, Elon Musk da vida com a Tesla, não é? Elas aparecem nas margens, elas aparecem na consistência, aparecem na capacidade de aumentar preços sem perder clientes, aparecem na geração de caixa. E aqui entra outra coisa que eu acho que a maior parte das pessoas ignora quando começa. As melhores empresas não são necessariamente as que crescem mais depressa num ano. São as que conseguem crescer de forma sustentável durante muitos anos sem destruir valor pelo caminho. Porque crescer é fácil se estiveres a queimar dinheiro. Crescer é fácil se estiveres a baixar preços. Crescer torna-se fácil se estiveres a investir brutalmente e a endividar-te ao longo do caminho. A questão aqui é, tu cresces com qualidade? Tu cresces
mantendo margens? Tu estás a crescer gerando caixa, gerando lucro? Tu cresces com o retorno sobre o capital que tu investes na tua própria empresa? Isto é que separa empresas boas de empresas que são só uma história bonita, que te aparece como uma venda de uma narrativa, não é? E eu acho que aqui vale a pena fazermos uma pausa, porque isto é mesmo importante. Uma empresa ser interessante não significa ser um investimento não significa que ela seja um investimento interessante. Há empresas super interessantes do ponto de vista de produto, tecnologia, impacto, narrativa, e que até podem ser péssimos investimentos durante anos, porque ou estão demasiado caras, ou o modelo de negócio é frágil, ou precisam de capital constante, ou a concorrência simplesmente é brutal. E depois tens empresas que parecem banais, parecem simples, parecem chatas, que eu olho para isso e isto é completamente aborrecido. Mas são estas empresas que são máquinas de compound. São estas empresas que são compounder machine. Quando eu digo que é uma compounder machine, digo mesmo aquela coisa de crescer devagar, mas sempre. E no fim de 10, 15, 20 anos, o gráfico é quase insultuoso para aquelas empresas que estavam aqui a vender narrativas. Porque não foi um tiro no escuro que acertou, foi repetição, foi consistência, foi um modelo de negócio muito bem montado. Lá está, com aquilo que é o mais importante, vantagens competitivas ao longo desses anos. Agora, para tornar isto ainda mais palpável, deixa-me dar-te uma forma simples de identificar estas empresas normalmente ignoradas. Faz este exercício mental. Escolhe uma coisa do teu dia-a-dia que seja essencial e que não desapareça amanhã. Por exemplo, pagamentos, ou software de produtividade, ou a cloud, ou simplesmente logística, ou base de dados, cibersegurança. Depois disto, pergunta-te, quem é que está por trás disto de forma estrutural? Quem é que ganha dinheiro, não porque vem de uma vez, mas porque está ligado ao sistema? Quem é que está no pedágio ou na tool booth, no ponto em que quanto mais o mundo usa, mais eles ganham, mais estas empresas ganham. E como consequência, depois, se tu fores acionista, mais tu ganhas também. E repara como isto é diferente de investir numa empresa que depende de um produto específico estar na moda. Aqui é totalmente estrutural. O mundo cresce, o volume cresce e a utilização também cresce. E a empresa cresce com isso. E sabes o que é engraçado? Quando tu começas a olhar para o mercado com esta lente, tu deixas sentir o FOMO, Fear of Missing Out. Perdes aquilo de medo de ficar de fora. Porque deixas de estar obcecado com qual é a próxima. Passas a estar focado em qual é a que já provou. Isto muda completamente a experiência de investir. Tu ficas mais calmo, tens mais clareza e, acima de tudo, consegues dormir bem à noite. Porque estás investido em negócios que não precisam de acertar numa tendência. Elas são a infraestrutura. E eu digo-te isto porque, honestamente, uma das melhores sensações que eu tive ao longo dos anos a investir foi quando eu parei de sentir que tinha de estar sempre a fazer alguma coisa. Quando eu parei de ter a sensação de que, se não comprar agora, eu vou perder. Porque a verdade é que o investidor que constrói património a sério não é o que tem mais emoções, é o que tem mais método de investimento. E método, muitas vezes, é escolher qualidade e deixar o tempo trabalhar. E reparem, isto encaixa ainda mais neste tipo de empresas ignoradas, porque muitas delas não têm picos enormes de atenção. Elas simplesmente fazem o seu trabalho. E isso para mim é incrível. Agora, eu sei que tu podes estar a ouvir isto e a pensar, ok, faz sentido, Gonçalo, mas eu tenho um portfólio. Ou estou a pensar em começar. Como é que eu sei se estou a escolher empresas deste tipo? Como é que eu sei se estou investido em qualidade ou apenas em histórias bonitas, em narrativa? E é exatamente a razão pela qual eu decidi abrir sessões de 30 minutos comigo. Porque eu percebi que muita gente está a consumir conteúdo. Até consome conteúdo, até aprende, até ganha noções disto, mas depois falta aquela clareza aplicada ao caso real da pessoa. Falta a validação, falta alguém olhar para aquilo e dizer, isto faz sentido. Ou isto está a falhar aqui e acolá. Então funciona assim, isto. Nos primeiros 15 minutos, eu quero perceber em que fase estás, quais são os teus objetivos financeiros e se tiveres um portfólio de ações individuais, vamos olhar para ele em conjunto. Eu dou-te a minha opinião honesta sobre as empresas que tens, o risco que estás a assumir e se o teu portfólio está bem construído ou se estás demasiado dependente das coisas que parecem boas, mas não são assim tão sólidas. Depois, nos últimos 15 minutos, vemos quais podem ser os próximos passos mais lógicos para ti, de acordo com o teu estágio atual e com aquilo que tu queres construir no longo prazo. Isto não é uma call com a minha equipa, é comigo, ok? Portanto, aqui vamos olhar para o teu caso em específico. Se isto fizer sentido para ti, o link para marcar a sessão comigo está na descrição. E para fechar em grande, eu gostava mesmo que ficasses com uma ideia principal deste vídeo, porque é daquelas que muda a forma como tu investes. As melhores empresas nem sempre são as mais faladas, muitas vezes são as mais ignoradas.
estão em todo o lado, todos os dias, a funcionar silenciosamente, a gerar caixa, a reforçar vantagens competitivas e a criar valor de forma consistente. Quando tu aprendes a reconhecê-las, a tua forma de investir muda. Mas, atenção, aqui muda mesmo. Mudou para mim e vai mudar para ti. E muda, acima de tudo, na tranquilidade com que investes. Obrigado por teres assistido a este vídeo e vemo-nos no próximo.